Bom, vamos lá. Então fica a dica, né? Eu tenho um Tá, menino também, vou começar. É que o meu menino é um pouco mais introspectivo, o negócio dele é ficar na bolha dele lá, mas a gente vai tentar furar essa legal. bolha aí e conectar mais. Boa. Mas vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre negócios, sobre o mundo dos negócios, para quem está nos ouvindo. Qual foi o momento mais desafiador que você teve na tua vida? E aí, assim, tô falando do Everton enquanto Everton, não só do Everton empresário, tá? E como é que você lidou com esse momento? E quais foram as soluções que você encontrou para você conseguir vencer essas barreiras? Boa, Rafa. Quando eu tava, passei para sua equipe um pouquinho do briefing da Sim. minha história, foi interessante que ali me deu um insight de um momento, exatamente uma pergunta como essa. Em que momento que foi minha virada, o que me deu o despertar? E só me lembro de um episódio que os meus pais, minha mãe trabalhava de faxineira em escola, meu pai era trabalho de eletricista, né? Então, terminava um projeto, acabava, o trabalho não tinha muito tempo. Em casa a gente vivia muito isso aí, né? Quando os dois estavam trabalhando, você esperava que um ia ser mandado embora. Uhum. Então a gente sempre tinha essas interrupções de um ciclo de prosperidade, né? E teve um dia, eu estava na faculdade, estava tudo tranquilo, né? Não é nada que seja bom que não possa piorar, parece. E aí eu cheguei em casa, eu passei em casa do trabalho para me trocar para ir para a faculdade, né? E eu vi a minha mãe mais cedo e meu pai chegando logo depois. Eles nunca encontravam eles lá. Tá. Acho que eu tava de férias, uma coisa assim. E os dois haviam perdido o emprego no mesmo dia. Caramba! Cara, no mesmo dia. O raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Foi em agosto. Eu sou bom para as datas, esses marcos assim. Foi em agosto de 2006, se eu não me engano. E, cara, eu me vi num cenário de que eu tinha que trancar minha faculdade. Tava fazendo contabilidade. Tive que trancar minha faculdade e ajudá-los com Uhum. aquilo que eu podia em casa. E quando eu vi aquele cenário, eu falei assim, cara, eu não posso estar desse lado da mesa de alguém que possa ser mandado embora. Eu tenho que estar do outro lado da mesa. Eu tenho que ser o cara que contrata, Uhum. para que eu não gere isso nas pessoas. Então ali foi um dos pontos que eu preciso fazer alguma coisa diferente. Não quero viver esse ciclo que eles viveram de trabalhar, ser mandado embora e tal. E também estudei para construir uma carreira Claro. e, e falei assim, acho que o único jeito é eu empreender, é eu sair e tocar um negócio. Esse foi um dos pontos e outro, se me permite, foi quando eu estava fazendo o curso, meu primeiro curso depois do colegial na época, né? Uhum. Hoje ensino médio, Eu de né? ensino médio. Eu estava fazendo um curso de gestão empresarial pelo Senac. O Senac abriu um polo em Mogi, num colégio, uma escola pública. E o projeto era construir uma empresa, toda a parte administrativa, gerenciar, entregar contabilidade, todas as áreas. E eram 4 grupos na minha turma. E a minha turma nós terminamos primeiro e eu encabecei aquele projeto. Quando eu terminei, o professor viu o trabalho, ele me fez um convite. Everton, eu gostaria que você fosse o consultor do outro time. Eu Hum. gostaria que você pegasse um da turma e acompanhasse ele até o final. Enquanto eu cuido de 2, o seu terminou, você cuida de um e ajuda. Eu ajudei o outro grupo. E o outro grupo também tirou uma nota boa. Eu falei, rapaz, eu gostei disso aqui. Eu Tenho talento para gostei de isso. ajudar a empresa, de enxergar problema de fora e uma solução fácil e simples para resolver aquilo. Então foi aquilo em 2002 que eu falei, um dia eu vou fazer isso. E quando aconteceu em 2006, eu falei, é isso que eu quero. Eu preciso sair desse ciclo de trabalhar para alguém e ser o cara que emprega. Então foi esses dois A pontos. partir daí você foi começando a construir a tua narrativa para você Exatamente. chegar até a tua Exatamente. empresa, a tua consultoria, assim consequentemente. Exatamente. Legal. Dentro dessa linha que você está falando, eu quero entender um ponto importante, que é assim, a gente quando fala em negócio, em vida empresarial, etc., a gente fala muito em propósito, né? A minha dúvida com você é o seguinte: quando o Everton encontrou o seu propósito, e aí eu acho que está um pouco dentro dessa resposta que você deu, mas mais do que isso é como que você, Everton, começou a construir a tua jornada de vida para chegar na autorrealização do seu propósito? Como é que você conduziu os seus anos, a tua vivência, o teu amadurecimento? Como é que você fez essa carreira se consolidar para chegar onde você chegou? Bom, primeiro a transformação ela começou de dentro, né? Eu precisei passar por um processo de mudança de hábitos de vida. Tá. Eu passei
a frequentar uma religião, frequentar um ambiente religioso, né? Me conectar com Deus. Você não tinha isso? Eu tinha, mas daquele jeito pro forma, Tá. né? Então, na verdade, eu me envolvi num acidente. E nesse acidente que eu me envolvi, eu tava numa moto e aí a moto que eu fui não foi a moto que eu voltei. Eu troquei de lugar com um amigo. Tá. Esse amigo que queria que trocasse de moto, ele falou, eu não tô afim de morrer com ele. Troca de moto comigo. E a moto que eu estava e ele assumiu, bateu, ele morreu na hora. Cara, e aquilo pra mim... Rapaz, forte, hein? E aquilo pra mim foi uma chave de que, cara, eu acho que tem alguma coisa na minha vida, né? Nenhum detrimento dele, né? Mas eu entendi que ali eu fui guardado. Uhum. Eu fui preservado, a minha vida foi preservada. E eu entendi que eu não poderia jogar a minha vida fora do jeito que eu estava jogando. Com uma vida muito desregrada, né? Não sendo um bom filho, não sendo um bom colaborador, né? Com aqueles problemas de chegar atrasado, falta de responsabilidade. E ali eu entendi que eu precisava mudar de vida e que o cara lá de cima queria alguma coisa comigo. Dali eu entrei num processo muito profundo de estudar, conhecer, estudar finanças, porque eu estava quebrado financeiramente. Eu tinha muitas dívidas e eu falei, cara, eu preciso mudar a minha vida por aqui. Então eu comecei a estudar muito sobre finanças pessoais, sobre comportamento financeiro, finanças à luz dos judeus. Estudei muito sobre isso e aquilo mudou, transformou a minha vida, né? Eu vi que eu consegui sair daquela situação de endividado para equilibrado, depois para o investidor. E aí logo eu conheci minha esposa, a gente casou, né? Então começou comigo com essa transformação. Então esse fato que aconteceu comigo me despertou que eu não poderia jogar minha vida fora. E depois como eu transformei a minha vida de endividado para investidor, né? Iniciando investimento, eu poderia contribuir com outras pessoas. E ali eu comecei a estudar muito, inquietude, né? Estudar, buscar, aprender, né? Fiz alguns cursos voltados para finanças pessoais, comportamento financeiro. E depois eu migrei trazendo isso para a área de empresarial. Porque eu falei assim, poxa, tem um ponto aqui, né? Você comentou muito bem, o empreendedor, ele vai fazendo as coisas. Ele vai fazendo as coisas porque ele também quer uma vida melhor financeiramente, né? Então, o impacto da vida pessoal dele impacta na gestão do negócio dele, né? As decisões precipitadas e baseadas na ansiedade aqui, elas também impactam no negócio. Todo CNPJ, ele é gerenciado por uma decisão de um CPF. Exatamente. Né? E muitas vezes de uma família de CPFs, né? De vários CPFs. Exatamente. A grande maioria dos brasileiros empreendedores não vieram de um lar de empreendedores, né? Tivemos que ir na força... Aprender na raça. E às vezes nem foi por uma oportunidade que eu empreendi, foi por uma necessidade. A grande maioria. A grande maioria. E o meu caso também não foi diferente, né? Então eu entendi que a gente precisava equilibrar essas coisas. Então eu fui estudar finanças pessoais para entender o comportamento das pessoas. Só que eu entendi que o impacto que eu geraria com a minha experiência profissional, pouco, mas ali suficiente para contribuir com o que eu vivi na pessoa física, eu poderia unir isso aí e trabalhar com finanças corporativas. Porque quando eu atuo na empresa, eu não ajudo só o CNPJ, eu ajudo o CPF que está vinculado ao CNPJ e as famílias que trabalham ali. É conjunto, né? Eu entendi que eu consigo atender e colaborar para um número maior de pessoas quando eu atendo um CNPJ. Então, foi isso. Meu grande propósito é gerar dignidade, né? Fazer com que as pessoas tenham dignidade de vida, que elas não passem por esses ciclos de perde emprego, como eu vivi. Então eu entendi que se eu atuar na empresa, eu consigo gerar estabilidade, organização, estrutura financeira e econômica para que o negócio possa perdurar e passar de gerações para gerações. Perfeito.